Bismillahirrahmanirrahim. Vamos recitar a página 27 do Alcorão Sagrado e os versículos 177 até versículo 181 do capítulo 2, capítulo de vaca. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. A bondade não está em voltardes as faces para o levante e para o poente, mas a bondade é, esse versículo meio longo. Primeiro fala, a bondade não é virar a face, virar a cabeça para o levante ou para poente. Mas a bondade daí vai falar o que é bondade na nossa crença corânica, como Deus explica para nós, ou como define a bondade. Esse versículo foi revelado quando a direção da oração, Qibla, foi mudada da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para a mesquita sagrada de Meca. Uns cristãos e os judeus começaram a criticar que religião que vocês têm, um dia faz oração para uma direção, outro para outra direção, e na época os cristãos faziam oração para um lado e os judeus para outro lado, e Deus quer esclarecer um ponto importantíssimo. Que não é importante, não é tão importante que vocês ficam discutindo dias e dias sobre a direção da oração. A bondade daí agora fala, Man amana billahi wal yawm al-akhir, crer em Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawm al-akhir, derradeira vida, o derradeiro dia, na verdade, yawm al-akhir, wal malaika, crer nos anjos, o Al-Kitab, crer no livro sagrado de Deus, o An-Nabiyyin, acreditar nos profetas. Agora já acabou a parte da crença. Fala primeiro da crença, tem que crer nisso, e depois tem que fazer as ações boas. Sempre Allah subhanahu wa ta'ala coloca esses dois juntos. Alladhina yu'minun wa يعملون العمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات, sempre vem junto. Quem tem crença, tem fé e tem ações boas. Então, crer em Deus único, na outra vida após a morte, crer em invisível, crer em os anjos, crer no livro sagrado, crer em todos os profetas de Deus. Não crer até Abraão e não acreditar em Jesus. Não é apenas acreditar em Jesus e não acreditar nos outros, ou até Moisés e não acreditar em Jesus. Não. Tem que acreditar em todos os profetas, até o último profeta que seja Muhammad. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. Depois começa a falar sobre as ações boas, e a primeira ação fala sobre a caridade. E a bondade é a de quem concede a riqueza, embora a ele apegado, ala hubbihi, quer dizer, o dinheiro que ele ama, o que ele tem
de riqueza e ele ama, ele gosta muito, dá para uma pessoa necessitada, gastar num caminho que é necessário do coração, a pessoa não pode ficar apegada com a riqueza dele. Não. Tem que doar de coração. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, tem que dar para aos parentes, se tiver um parente que precisa, dá o corba, e aos órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho. Ibn Sabil, filho do caminho, esse termo é usado para a pessoa que está viajando, e na época ainda, que não era assim, tipo, vai para a rodoviária e compra a passagem e vai. Não, a pessoa levava um pouco do dinheiro que ele tinha, planejava uma viagem, ia para outra cidade, mas daí às vezes acontece alguma coisa que ele perde dinheiro. E como ele tem que voltar para a cidade dele? Na cidade dele ele tem uns parentes, tem uns amigos para pedir emprestado, ou ele tem dinheiro dele, mas agora nessa cidade ninguém conhece ele. Então Deus sempre mandava, o profeta sempre mandava, fazer uma parte da doação para essas pessoas que estão no caminho. E aos mendigos, e aos escravos, tipo, dar dinheiro para eles como ajuda e libertar. Isso também é bem recomendado, gastar o dinheiro para libertar os escravos. É assim que o islamismo conseguiu acabar com escravidez ou escravidão, a época dos escravos. Uma parte boa de doação ia para libertar os escravos. E é de quem cumpre a oração, mais uma ação boa depois da caridade, fala sobre a oração. E concede a zakah, a caridade, e a dos que são fiéis a seu pacto. والسائلون في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Cumprir o pacto que você afirmou com Deus. Sabe, o pacto às vezes pode ser um pacto pequeno. Mas estamos falando agora pacto com Deus, você afirma um pacto para fazer oração no início do tempo, fazer uma caridade, fazer peregrinação nesse ano, ou tipo, recitar o Alcorão sagrado inteiro nesse mês sagrado agora no Ramadã. Mas, e às vezes pode ser um pacto que não é com Deus. Qualquer coisa que você que você prometeu tem que cumprir. Esses mosquitos estão... Tá. Por exemplo, mãe às vezes promete para seus filhos que hoje à noite eu vou fazer pizza, vou fazer batata frita. É coisa simples. E se você não cumprir, seus filhos nunca mais vão acreditar na sua palavra. O pai fala para seus filhos: hoje, quando voltar para casa, eu vou comprar no seu chocolate. Prometeu, tem que cumprir. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, e a dos que são perseverantes na adversidade e no infortúnio. Momento difícil e momento fácil, os dois têm que ter a paciência e a perseverança. E em tempo de guerra, sabe, nos momentos difíceis. Agora que tem essa guerra, né, contra os nossos irmãos da Palestina, é muito difícil uma mãe perder seus filhos, é muito difícil um irmão perder um irmão, esposa perder seu marido, mas se você tiver fé em Deus, que a morte está na mão de Deus, e quem morreu nesse caminho, que é o de Deus, foi martirizado, e ele vai para o paraíso sem conta, sem, sabe, no dia do juízo final, os mártires, que, por exemplo, os inimigos bombardearam e eles morreram, tem muitos inocentes que morrem nessas guerras e tem que ter paciência nesses momentos. Eu sei que não é fácil, falar é fácil, mas coisa mais difícil, mais recompensa de Deus.
Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos. O verdadeiro verídico, o verdadeiro piedoso é a pessoa que tem essa fé e tem essas ações boas. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Os mosquitos não deixam em paz. Mas acabei de explicar sobre a paciência do coração. Às vezes a gente perde a paciência com coisa pequena, sabe? Mas qualquer coisa na vida tem que considerar como uma prova, um teste de Deus na sua paciência. Ó vós que credes, esse versículo fala sobre a lei de talião. É vós prescrito o talião para o homicídio. Para qualquer assassinato. Se alguém matar alguém, o livre pelo livre, e o escravo pelo escravo, e a mulher pela mulher, e aquele a quem se isenta de algo do sangue de seu irmão deverá seguir convenientemente o acordo e ressarci-lo com benevolência. Isso é alívio e misericórdia de vosso Senhor. E quem comete agressão, depois disso terá doloroso castigo. Primeiro fala sobre talião. Isso é muito importante, porque na época da ignorância, no início do islamismo, às vezes, alguém matava uma pessoa de uma tribo e dava guerra, uma guerra entre duas tribos grandes só por causa de um assassinato. E Deus, como explicou agora nesse versículo, chegou essa ordem que não. Um escravo mataram, eles podem matar um escravo, um homem por um homem, uma mulher por uma mulher. Igualdade. Não pode matar 100 pessoas porque eles mataram uma pessoa. Tudo bem, sabe? É difícil falar sobre esse assunto da morte, um assassinato, mas a comunidade islâmica, na época, imagina o profeta Muhammad, tinha que ter uma solução para isso. Várias guerras por causa de um assassinato. Então, isso que está explicando. Depois fala, mas se alguém quiser perdoar, a melhor coisa é perdoar. Sabe? O Corão fala, isso é um direito que você tem de talião, mas esse talião não é de vingança. Eu vou explicar no próximo versículo o que é o motivo dessa lei. Mas agora eu quero dizer é que pode perdoar. Temos uma lei de kafara ou de dia, um tipo de penitência, que se você perdoar, a família do assassino, o assassino, ele tem que pagar um valor meio alto, e porque às vezes, sabe, você sente o arrependimento verdadeiro da pessoa. Então pode perdoar. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, é um tipo de desconto de Deus, que vem de misericórdia de Deus para a humanidade. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. E no talião há vida para vós, ó dotados de discernimento, para seres piedosos. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. E para vocês, para a humanidade, existe a vida. A vida no talião. Às vezes a pessoa acha que isso não faz sentido. O que é a vida? Assassino matou uma pessoa e agora você, com essa lei de talião, mata o assassino. Então está tirando a vida de alguém.
como nessa lei existe a vida da comunidade. Você tira a vida de uma pessoa, um assassino que matou uma pessoa e nem se arrependeu e pôde matar outras pessoas, porque essa lei de Talion tem várias condições, né? Se alguém matar com algo, tipo uma arma ou uma faca intencionalmente uma pessoa, se você não castigar ele, você está encorajando ele para ele fazer mais vezes. Então você tem essa possibilidade de tirar a vida das outras pessoas. Mas se a família sentiu arrependimento verdadeiro, como eu expliquei no versículo anterior, é bem recomendado perdoar, e daí vai receber também uma penitência, porque não pôde sair, salvar ele sem nenhum castigo. Essa penitência se considera como castigo. Então isso que é a vida para a comunidade. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. E agora muda o assunto, né? Fala sobre o testamento. É vos prescrito quando a morte se apresentar a um de vós, se deixar bens fazer testamento aos pais e aos parentes convenientemente. É dever que impende aos piedosos. Na verdade, haqqan ala al-muttaqin aqui traduziu errado. Não estou dizendo é dever. Não estou dizendo wajiban ou faridatan ala al-muttaqin, porque às vezes tem uns erros, especialmente nos versículos da jurisprudência. Os tradutores não têm esse conhecimento da jurisprudência, não são juristas e cometem uns erros. Ao contrário, eu vou explicar depois que vou chegar nesse ponto que porque haqqan ala al-muttaqin a tradução correta não é o que está traduzido nessa tradução que temos. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran. Quer dizer, quando você já viu uns sinais da morte, já sabe que está nos últimos momentos da vida, é recomendado, é bem recomendado, não é dever, é bem recomendado fazer testamento. Se tiver, porque às vezes testamento se torna obrigatório. Por exemplo, você está devendo a alguém, ninguém está sabendo, e você sabe que ele às vezes já vai morrer, e tem que avisar as pessoas, tem que fazer um testamento. Escreve, aí eu estou devendo R$1.000 para fulano, R$2.000 para aquele amigo, para seus pais, seus parentes, seus filhos, sua esposa, seu marido, saber que tem que pagar suas dívidas. Mas fora disso não é obrigatório você fazer um testamento que eu quero pagar, eu quero dar 10% da minha riqueza para a mesquita, mais 10% para os necessitados, mais não sei o que para construir um hospital, uma escola. Isso não é obrigatório. Mas haqqan ala al-muttaqin quer dizer um direito. Com essa frase percebemos que é um direito da pessoa que pode fazer, que é bem recomendado fazer, mas não é obrigatório. Daí fala que faz testamento para os pais, o alidain, se tiver alguém, pais vivos, fala para eles e deixa alguém como responsável de realizar, porque está escrito no testamento. O al-aqrabin, as pessoas próximas. Versículo 180, eu já li a tradução. O último versículo dessa página. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E quem o altera, muda o testamento, após ouvi-lo, apenas haverá pecado sobre os que o alteram. Por certo, Allah é onisciente, onisciente. Allah subhanahu wa ta'ala é atento, escuta bem. Ouvinte quer dizer que ele está escutando o que você fala
e onisciente, sabe bem o que você faz. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمَعَهُ, quem altera, quem muda o que foi escrito, o testamento do falecido, é pecado dele, não é pecado da pessoa falecida. Por que está dizendo isso? Porque às vezes tem gente que fala, não adianta a gente fazer testamento, eu sei que meus filhos não vão fazer. Se eu fazer o testamento para uma porcentagem, vamos supor 10%, 20% para caridade, eles não vão fazer, ou não sei, vão fazer ou não adianta eu fazer testamento. Mas você faz, você já fez sua parte. Eles vão cumprir ou não, é culpa deles, é pecado deles. Eles que estão cometendo pecado. Então, isso é a primeira coisa. E outro ponto sobre o testamento, como aqui também falou, bil ma'ruf, no versículo 180 fala, faz testamento, os pais, os parentes, convenientemente. O que quer dizer convenientemente? Quer dizer que você não pode, também é porque a herança é um direito dos herdeiros, vai chegar para seus filhos, vai chegar para seus pais, vai chegar para uma pessoa próxima que você tem, um parente. E você não pode dar. Eu, por exemplo, eu tenho minha esposa, 4 filhos. E eu falar que eu quero dar minha riqueza inteira, fazer testamento, riqueza inteira para uma mesquita, para um trabalho no caminho de Deus. Mas eles não têm nada. 4 filhos, crianças, por exemplo. Isso é muito importante, queridos. Que, não pode ser um testamento injusto. Não pode. Se fizer um testamento injusto, aí não é obrigatório as pessoas realizarem. Primeiro ponto. Segundo, não pode falar que por que fazer testamento e... deixa, melhor não falar sobre a morte. Sempre é recomendado ter um testamento. Escreve tudo certinho. Deixa com alguém, deixa alguém atento, deixa sua esposa saber, seu marido saber, os seus pais, seus filhos, alguém saber o que você está devendo, o que você tem na cabeça para fazer. E outra coisa, deixa algo como uma caridade contínua, que você está morto, mas uma escola, uma faculdade, uma mesquita, não sei, um hospital que você construir, é por isso depois da sua morte, com seu dinheiro, você fez testamento, os seus filhos fizeram, é uma caridade contínua. Anos e anos as pessoas vão aproveitar, vão usar, tem benefício para eles. E anos você no outro mundo está ganhando a recompensa de Deus. É uma caridade contínua. Mas não podia exagerar, então, toda riqueza e não deixar nada para seus herdeiros. E é bom fazer. Não fala que melhor não falar sobre morte. Vamos, ainda eu sou jovem, eu tenho tempo. Não. Eu já fiz anos. Eu sempre também renovo. Porque às vezes acontece alguma coisa e eu escrevo, mudo. Porque enquanto vivo você pode mudar o testamento. Mas é bom, sabe? Às vezes a pessoa morre e ninguém sabe as dívidas dele. Ele pediu emprestado dinheiro de alguém e morreu, e agora? Não tem escrito em nenhum lugar. Coitado daquela pessoa que te deu dinheiro, te ajudou, como vai comprovar para seus filhos, para seus pais, para seus herdeiros, que o falecido estava devendo? Então deixa tudo certinho antes da sua morte, e a morte pode chegar hoje e amanhã. Não pode adiar em fazer testamento. Um religioso sempre tem um testamento bem explicado para tudo que deveria explicar. Obrigado a todos, até a próxima sessão de interpretação da Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad